deixa só eu mostrar para vocês por que vai dar n quadrado esse cara e depois tentar fazer uma análise melhor do que eu consegui fazer lá na aula do Quicksort para a versão aprimorada. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou apagar tudo isso aqui. Antes de eu entrar nessa parte de análise, alguma dúvida, gente? Até o momento? Então, olhem só. Por que eu falei que esse cara dá n quadrado no pior caso, né? Aquela minha análise de árvore de recursão que eu tanto gosto, né? Eu tenho aqui o nível, daí imagina que eu estou aqui no nível 0. Eu tenho meu subvetor aqui. O tamanho é n e o número de subproblemas é 1. Qual que é o pior pivô que eu posso ter? É um cara que divide mal, né? Está na extremidade. Então, se eu tiver um cara aqui na extremidade, seja qual for, eu vou ter uma chamada recursiva, supondo que eu caiu na extremidade e eu não dei sorte de cair aqui, tá? Estou analisando o pior caso, né? Não caí nesse caso que já encontrou. Então, eu vou ter uma chamada recursiva para um subvetor que é só uma posição menor. É um subvetor que é quase tão grande quanto o original. Eu gastei uma chamada recursiva, eu passei por todos os elementos desse cara aqui, porque a rotina de separação ela tem custo linear, né? Ela tem que passar por todo mundo, para tirar um único elemento. É um custo muito grande, né, para tirar um único elemento. Tá? Então, não é um caso bom, que o número de subproblemas continua em 1, mas n-1 aqui. E daí imagina que eu sou muito azarado e isso se repete, né? Eu vou ter de novo aqui, no nível 2, n-2. Tá? E daí, mais uma vez, pode ser no outro extremo, né? Sendo extremo, estou azarado. Estou pegando o pior caso aqui. No nível 3, n-3. O número de subproblemas é sempre 1, mas isso aqui vai encadeando e eu vou ter custo proporcional ao tamanho do subvetor. Lembrem disso, tá? Não é o tamanho pelo tamanho. Estamos pensando em custo computacional. Tá? Vocês têm essa clareza? Pausa um instante. Percebam isso. Se eu tivesse um vetor de tamanho n, ou tamanho n-2, mas eu não tivesse que percorrer esse vetor, whatever o tamanho dele. Se tudo que eu tivesse que fazer era pegar o extremo direito, esquerdo, somar e dividir por 2. Aí eu quero só saber o meio dele. Isso tem custo constante, não interessa o tamanho do vetor. O ponto é, a minha rotina de separação percorre o vetor. A gente não revisou ela hoje, mas lembrem, ela faz isso. Ela tem custo linear. Então, eu vou ter custo linear aqui, custo linear aqui, custo linear aqui, custo linear aqui. Cada nível vou ter um custo. Ok? Então, é por isso que tem esse custo. Não é só porque o número está ali, mas é porque esse número se reflete no custo computacional, porque o meu algoritmo tem custo proporcional a isso. E daí aqui, se eu chegar no nível K, ou no nível H, K já é outra coisa, né? No nível H, eu vou ter o quê? N menos H, que eu vou dizer que é 1, para a gente, né, finalmente saber quando isso para. Isso tem que parar no caso base. Então, eu vou ter aqui que H é igual a N menos 1, quer dizer que eu tenho N níveis, porque o nível começa em 0 e o último nível, no pior caso, é N menos 1. Então eu vou ter aqui N mais N menos 1, mais N menos 2, mais N menos 6, até 1. Isso aqui dá a soma dos termos de uma PA, que dá N quadrado. Certo? Tudo bem? Isso, essa PA a gente está velha conhecida, né? Então, por conta disso, que no pior caso dá N quadrado. Qual recurso que a gente lança a mão? Eu preciso de bons pivôs. Tá? E um jeito de conseguir isso, em média, é com escolha aleatória. Então eu vou lançar a mão aqui de escolha aleatória do pivô, e daí eu vou gastar o finalzinho da aula fazendo uma análise que eu espero seja mais clara para vocês do que a do Quicksort. Eu acho que eu consigo. Vamos ver. Esse problema é um pouquinho mais simples, porque só tem uma chamada recursiva, e acho que eu vou conseguir explicar um pouco melhor. Mas deixa eu primeiro escrever aqui, né? Eu não vou entrar nos detalhes como a gente fez na aula do Quicksort, mas colocar aqui, olha, eu quero fazer um pivô mais bem escolhido, né? Então eu vou ter aqui, olha, um deslock aqui que recebe o quê? A última coisa da função é um cast para int aqui, porque eu tenho que truncar, né? Eu opero tudo sobre double, no fim eu tenho que truncar o valor. O que eu faço aqui é que eu pego, vou precisar de 2 linhas, tá, gente? Vai ficar bonito.
eu tenho aqui um range, lembrando vocês, passar rápido, mas lembrando, né? Porque é bom deduzir essas coisas. Devolve um valor entre 0 e rand max. Daí eu dou cast para double, para ser tratado como um valor real, entre aspas, e faço uma divisão por quem que eu vou dividir isso aqui? Rand max, tá? Que está continuando a linha ali, tá? Desculpem. Mais um. Para ajudar a gente, deixa eu colocar aqui, ó. Tá? Só para ficar claro que é a continuação daquele ali. E daí o que eu tenho? Essa divisão está sendo feita alinhada nesse parênteses. O rand, que é um valor entre 0 e rand max, dividido por rand max mais 1, vai ser um valor entre 0 e 1. Fechado em 0, aberto em 1, o intervalo. Daí, continuo ele. Eu multiplico por R menos P mais 1, tá? Sutilmente, tem esse mais 1 aqui para calcular o deslocamento corretamente. Por que isso é importante? Deixa eu colocar o verde aqui, ó. Porque esse produto aqui, ele vai pegar um valor entre 0 e 1, né, que era o resultado do roxinho aqui, um valor fechado em 0, aberto em 1, e vai ficar fechado em 0, aberto em R menos P mais 1. Vai esticar, né, um jeito de pensar, eu mudei a escala, pensa que eu estiquei esse valor, esse intervalo de possíveis valores entre 0 e 1. Só que quando eu dou o cast para int, isso é truncado para o inteiro mais, para o menor inteiro, não é arredondado, não é para meio, para cima, não, é truncado. Então, qualquer coisa entre 0 e pertinho do 1 vira 0. Qualquer coisa entre 1 e pertinho do 2 vira 1. Entre 2 e pertinho do 3 vira 3. Entre R menos P e R menos P mais 1, pertinho do mais 1, porque era intervalo aberto, vira R menos P. Então, eu sei que esse cara está entre 0 e R menos P. E daí e por isso que eu chamo ele de deslocamento, porque ele me diz o quanto que eu desloco nesse intervalo. Né? Posso deslocar 0, daí o cara que eu vou escolher é o P. Posso deslocar R menos P, daí o cara que eu vou pegar é o R. Então aqui para complementar, para fechar, eu tenho que colocar uma troca. Porque lembra que esse cara, ele não tem um parâmetro quem é o... Ele não tem um... Podia implementar assim, né? Ele tem um parâmetro de quem é o pivô, mas eu implementei de um jeito que ele é sempre o último. Então eu vou trocar aqui, eu vou colocar, olha, coloca em VR esse cara que eu escolhi aleatoriamente aqui. O cara que está em VP mais desloque. Tá? Então essa troca vai trocar quem está na última posição por um cara escolhido aleatoriamente. Ok? Agora, vamos lá. Eu tenho esperança. Eu acho que eu consigo fazer uma análise melhor do que da última vez. Vamos lá. Eu vou começar, ó, não desanime, porque eu vou ter que começar trazendo um conceito que eu trouxe da última vez, mas a análise vai ser bem diferente, fiquem tranquilos. Eu vou ter que trazer aquele conceito do que é um bom pivô e um mau pivô. Né? Então a ideia é que eu tenho aqui o meu vetor V, que vai de P até R, quebrado em 4 pedaços. Tá? Então aqui é a posição 0, aqui é 1/4 do vetor. Aqui é 1/2, né, 2/4, aqui é 3/4 e aqui é 1 inteiro. Então cada pedacinho desse tem 25% do vetor. Pensa em números grandes que é mais fácil de imaginar. Tá? E eu vou dizer que um bom pivô é um que cai nessa região aqui. Detalhe, eu não estou falando... Isso é sempre importante frisar, às vezes eu esqueço. Não estou falando do índice do pivô. Senão seria muito fácil escolher o bom pivô. Eu estou falando de um valor que, uma vez escolhido, feita a separação, ele vai cair nessa região. Tá? Então, eu não sei quem vai cair naquela posição. Pode ser que o primeiro valor caia no extremo, pode ser que ele caia no meio, eu não sei. Tá? Mas se ele cair entre 1/4 e 3/4, eu chamo ele de bom pivô. Tá? Então, o que a gente sabe? Duas coisas importantes. A gente sabe que eu tenho 50% de chance de conseguir um bom pivô. Ele não aguenta. Eu tenho 50% de chance de conseguir um bom pivô. Né? E um bom pivô me garante uma divisão de subproblema de pelo menos 3/4 do tamanho anterior.
Porque é para isso que eu divido, né? Eu quero que os subproblemas fiquem significativamente menores. Pensa na intuição. Por que eu uso divisão e conquista? Porque eu quero quebrar os caras no meio. Quanto mais perto do meio, melhor. Certo? Eu não tenho como garantir aqui, porque eu não sei onde que o pivô vai cair quando eu escolho ele. Mas eu só estou trazendo uma definição, eu não estou garantindo nada, eu só estou trazendo uma definição. Eu falo, olha, se o cara cair por aqui, eu chamo de bom pivô, né? Chamo isso aqui de bom pivô. Pela definição, tem 50% de chance de sortear ele, porque 50% dos valores, né, vão ocupar essa faixa, então escolhendo aleatoriamente tem essa 50% de chance. E um bom pivô me garante uma redução do problema de pelo menos 3/4. Pode ser mais do que isso? Pode. Né? Pode ser que eu pegue um pivô aqui, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Infelizmente eu apaguei, mas relacionado com a separação que a gente estava falando. Imagina que eu pego um pivô aqui. Tá? No problema da seleção. Ele vai quebrar os subproblemas entre um problema que tem um tamanho 1/4 e o outro que tem 3/4. Menos um, né? Porque tem ele ali. Mas, né, limitado a isso. Pode ser que eu faça recursão nesse lado. Pode ser que o cara que eu estou procurando caia para cá. Que o cara que eu estou procurando caia para cá. Então pode cair muito mais. Até um pivô ruim pode fazer uma divisão boa. Porque às vezes eu pego um pivô que está bem aqui e eu dou uma baita sorte que o K está aqui no cantinho. Então eu não estou falando no melhor caso. Eu estou falando assim, olha, no mínimo um bom pivô me garante uma quebra de 3/4. Porque se eu pegar um cara aqui e o K estiver para o lado maior, ainda assim esse lado maior diminuiu de 1/4. Né? Eu descartei 1/4. Ok? Então um pivô, para fechar, para conectar, ó, um pivô exatamente no meio me garante uma quebra de 50%. Um pivô que vai até 1/4, que navega entre 1/4 e 3/4, me garante uma redução do problema de 1/4. Né? Ou seja, sobrar 3/4 dele. Garantido. Né? E beleza, vamos deixar isso aqui. Vamos deixar isso aqui. Aquela análise probabilística, moeda, aquela coisa que eu vou... Depois. Vamos deixar isso aí. O que eu vou fazer agora, então, com isso, é falar do conceito de fase.